Universo Diverso, com Luciana Neri. Jornalismo versus fake news. Vamos conversar com a professora Carmen Carvalho. Ela é professora do curso de jornalismo da UESB há 19 anos, responsável pelo projeto de extensão Jornalismo como Forma de Transformação Social e estudiosa das campanhas de desinformação no Brasil e das narrativas de checagem de informação falsa. Professora Carmen, muito obrigada por ter aceitado novamente o nosso convite para falar aqui no Universo Diverso. Vamos começar com a pergunta básica: o que é notícia? Olá, Luciana, é um prazer enorme estar com você aqui novamente. Sobre a sua pergunta, o que é a notícia? Antes de respondê-la, eu preciso explicar o que é o jornalismo. O jornalismo é uma forma de conhecimento que nos permite entender o mundo, entender a nossa realidade mais próxima, entender o que está acontecendo na nossa cidade, entender como funciona os processos públicos de decisão, conhecer também um pouco mais do ser humano. E a notícia é uma das formas narrativas do jornalismo. E quais as outras formas de apresentação dos acontecimentos que o jornalismo trabalha? O jornalismo também produz reportagens, que é um material que demanda mais tempo para ser produzido, às vezes semanas, meses e até anos. Além disso, o jornalismo também produz artigos, que é quando o jornalista expressa a sua opinião por meio de argumentos, por meio de dados e traz a sua interpretação da realidade. Também temos o editorial, que é um tipo de artigo em que se expressa a opinião do veículo sobre determinado acontecimento, sobre determinado cenário ou sobre uma determinada realidade que está em foco naquele momento. E o que é preciso, Carmen, para se construir uma notícia? Para produzir essa notícia, os profissionais, como jornalistas e comunicadores, eles precisam entrevistar pessoas, especialistas, precisam investigar documentos, buscar dados em sites que muitas vezes disponibilizam pela internet, principalmente os sites do governo. E a partir dessas várias fontes, essa notícia é construída. E quais são as características dessa construção de uma notícia verdadeira, uma notícia consistente? Entender por que um acidente acontece todos os dias numa via pública, porque quem sabe falta uma sinaleira. Os dados também podem mostrar a recorrência daquele acontecimento ali. Então, a partir da consulta a pessoas, a documentos, a dados digitais, esse jornalista vai estar construindo uma notícia e levando até o público em diferentes formatos, seja no audiovisual, na televisão, seja no áudio, no rádio ou impresso, ou então virtualmente na internet. Então, é essa notícia que nos possibilita ter um entendimento da nossa realidade, seja ela mais próxima ou então mais longínqua, como de outros países, de outros estados. Vamos falar então sobre o jornalismo. O que é o jornalismo e como ele funciona ou deveria funcionar? O jornalismo é essa forma de conhecimento que vai estar nos possibilitando compreender a nossa realidade e os diferentes matizes em que estamos inseridos. Mas por trás desse jornalismo tem todo um processo de produção, um processo que envolve profissionais e envolve empresas. E são esses profissionais dentro das empresas ou então atuando de forma autônoma que vão estar produzindo essa notícia. Professora Carmen, cite exemplos de empresas envolvidas nesse processo e a forma como essas empresas devem participar desse jornalismo. Aqui na nossa cidade nós temos, por exemplo, empresas televisivas como a TV Sudoeste, a Band FM, outra empresa, e temos também, em nível nacional, a Folha de São Paulo, que é um site que está na internet. Então, essas empresas que contratam jornalistas ou jornalistas que atuam de forma autônoma em seus sites produzem conteúdo. E quais são os critérios para a avaliação desses conteúdos? Este conteúdo, para ser lido, ele precisa estar
atrelado e vinculado com a verdade dos fatos, porque a credibilidade é que faz com que o jornalismo tenha leitores, telespectadores e ouvintes. A credibilidade é a base do jornalismo e só há credibilidade porque o jornalismo vai estar buscando a verdade dos fatos. Mas isso não significa que o jornalista também não erre, né? De vez em quando a gente vê algumas notícias aí erradas de órgãos sérios, inclusive. Como qualquer profissionais, há a possibilidade, e acontece muitas vezes, erros na apuração dos fatos, dos acontecimentos, de entrevistar um especialista que não fale exatamente a verdade, de se equivocar com dados, datas, locais. São erros possíveis de acontecerem e muitas vezes eles acontecem. Então, o jornalismo erra. E o erro no jornalismo não é algo proposital. É um erro como acontece em qualquer área, com qualquer profissionais. A diferença entre jornalismo e opinião. Vamos começar com jornalismo. O jornalismo, como eu já expliquei, é uma forma de conhecimento social que explica a realidade do mundo, os acontecimentos mais importantes para a gente tocar nossa vida. E o conteúdo produzido pelo jornalismo, ele é realizado a partir da apuração, da verificação dos fatos. Como é que são produzidas as matérias jornalísticas? Isso é feito a partir de entrevistas com fontes relacionadas a determinado acontecimento, com especialistas que vão explicar as causas e consequências de determinado fato, com a investigação em dados provenientes de documentos físicos ou então em dados disponíveis na internet, tendo como fontes determinadas instituições públicas ou privadas e até mesmo a partir da observação do próprio jornalista. Então, é a partir da realização dessa apuração, que precisa de diferentes fontes, que a notícia e as reportagens são produzidas. Vamos então agora finalizar diferenciando aí jornalismo versus opinião. O conteúdo relacionado à opinião, os artigos, eles partem da premissa de um argumento que pode estar relacionados a fatos específicos como dados, ou pode estar relacionados a um conhecimento determinado que aquele especialista tem e que vai estar explicando determinada realidade. Mas a diferenciação entre esse conteúdo opinativo é que não vai existir ali diferentes fontes, não vão existir ali diferentes especialistas falando. Aquela proposta é levantada, defendida a partir da premissa de uma pessoa, a partir do conhecimento que ela tem, da interpretação da realidade e dos dados que ela traz. Em princípio, o artigo de opinião, ele tem como mote um argumento que essa pessoa vai estar defendendo ali. Então, é a defesa de uma ideia, não é a apresentação de diferentes fontes, de diferentes entrevistas para estar apresentando um determinado acontecimento. As fake news, o que são as fake news? Se é fake, não pode ser news, porque uma notícia, como a gente conversou, ela pressupõe que ela estará divulgando, propagando a verdade. Mas a gente tem hoje muita desinformação sendo disseminada. Quais os tipos de desinformação ou de notícias falsas são mais comuns? Aquele conteúdo que emula, que copia o formato do jornalismo, mas está propagando algo que não é verdadeiro. Muitas vezes apenas com um conteúdo em texto, outras vezes por áudio, outras vezes por vídeo. E há ainda aqueles conteúdos que são golpes, que são repassados, compartilhados pelo WhatsApp e que querem roubar os nossos dados.
para que sejam aplicados golpes que possam roubar as nossas informações, muitas vezes até roubar nosso dinheiro por meio de aplicativos. Então temos que ficar espertos para esse tipo de conteúdo que muitas vezes a gente recebe aí nos grupos de WhatsApp. E como é que a gente identifica esse tipo de conteúdo fake ou fake news, professora Carmen? Primeiro, duvidar sempre, duvide sempre. Segundo, se atente. Títulos muito chamativos, em letras maiúsculas, eles querem prender nossa atenção. E se querem prender nossa atenção logo de cara, porque algo ali pode ser falso. Terceiro, coloque esse conteúdo que você recebeu no WhatsApp, o link, no Google. Veja lá se existe alguma publicação similar em algum veículo de comunicação que seja conhecido, que tenha uma credibilidade conquistada ao longo dos anos. Porque sim, os veículos jornalísticos, se eles são conhecidos no Brasil, é porque há muito tempo eles estão trabalhando e propagando, disseminando informações verdadeiras. Essas empresas de checagem de notícias falsas, né? O que são essas empresas? Essas empresas fazem a verificação desse conteúdo que é compartilhado nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook e também estão sendo aí publicados nas redes sociais como Instagram, como Twitter e até no YouTube. São empresas jornalísticas constituídas que fazem esse trabalho específico do jornalismo, que é fazer essa verificação desse conteúdo. A senhora pode oferecer alguns exemplos de empresas desse tipo? A agência Lupa, que já é conhecida nacionalmente, a agência de checagem Boatos. Nós temos também o site Voador da UESB com a editoria Checagem, que faz esse trabalho. Nós temos a editoria do Globo, Fato ou Fake. Temos também na Folha de São Paulo um trabalho nesse sentido. Então, o que não falta é possibilidades da gente descobrir se esse conteúdo que a gente recebeu é verdadeiro, falso, descontextualizado. E o que fazer, então, para identificar uma notícia falsa, assim, de primeira, professora Carmen? Qual é a primeira ação? É sempre bom, quando a gente recebe algo, colocar lá no Google, porque o Google vai dizer se já tem alguma checagem a respeito daquele conteúdo, se esse conteúdo já gerou alguma publicação, uma notícia, uma reportagem em um veículo que, tradicionalmente e a partir de um contexto histórico de credibilidade, você pode confiar. O ideal, então, seria sempre optar pelos órgãos mais tradicionais, os mais antigos, mais conhecidos. Veículos que, ao longo do tempo, se constituíram como confiáveis, como publicadores de informações verdadeiras. Então, vamos ficar alerta, porque este ano é ano de eleição e a gente vai ter aí, com certeza, muito conteúdo duvidoso circulando nos grupos de WhatsApp, no Facebook e nas demais redes sociais. Muito obrigada, professora Carmen. Informações valiosas, contextualizadas e hiper importantes para esse período que estamos vivendo.